Mas a gente tem outras redes sociais também, mas a nossa principal atividade é o YouTube. Onde eu gosto de fazer as lives é no YouTube, onde a gente tem mais tempo é no YouTube, né? O canal surgiu dentro do YouTube, só que, infelizmente, existem algumas forças aí que operam no sentido de atrapalhar o nosso trabalho, né? Isso é uma constante já desde muito tempo, isso tem ocorrido, não é de hoje, tá? E muita gente comenta isso também. Mas obrigado por avisar, né? Isso é bom para todo mundo ver que isso acontece, né? Então entre nas redes sociais também para saber o que a gente tá fazendo. A gente avisou no Insta, avisou no Telegram, né? Também, tá? Bom, a gente sempre tem esse costume, né, de tocar nesses pontos aí, né? Nesses pontos que são muito polêmicos, que são muito sensíveis, especialmente na história do Brasil. Então, uma vez que nós estamos fazendo o lançamento essa semana do tema do livro, né? Inclusive ele já foi para gráfica, já foi para edição, tá, pessoal? Só para avisar a todos, quem adquiriu, a gente vai começar a receber a partir do dia 13. Como eu sempre falo, geralmente uns 2, 3 dias antes já chega. Tá? Mas vamos colocar o tempo que eles falaram ali. Dia 13 a gente já deve estar fazendo os primeiros envios da verdadeira história do Brasil, tá, pessoal? Quem adquiriu na pré-venda, edição autografada, edição especial ali, né? Ainda tem ali na pré-venda alguma coisinha, tá, pessoal? Quem quiser aproveitar, vai continuar depois, né? Mas nesse valor ali da pré-venda, com autógrafo e dedicatória, daí já vai ter uma mudança, tá? E até porque a questão do autógrafo é meio complicado. Quando você pega 100, 200 para autografar de uma vez só, a gente fica meio que o dia todo, 2 dias nisso, né? Mas é uma forma também da gente agradecer o apoio, uma vez que o Instituto São Brandão, ele é um instituto que é feito por vocês, né? Feito por nós e por vocês. A gente não tem patrocínio, apoio do Estado, apoio de grandes corporações, de grandes empresas, né? Então, tudo que a gente faz é independente e depende da ação dos membros, dos alunos. Agora a gente criou o sistema de associados ali, né? Então vocês fiquem à vontade também para fazer parte. Tá? Deixa eu só ver uma questão aqui. Eu queria colocar isso aqui na tela. Ó, para quem quiser ver, o link está na descrição, tá? Vai estar no comentário fixado no topo. E aqui você pode ver o QR Code ali para adquirir o livro A Verdadeira História do Brasil, que a gente vai falar hoje de assuntos que estão lá dentro. Tá? Então o nosso tema principal de hoje é esse, só que a gente vai focar em um aspecto da verdadeira história do Brasil, que é a história secreta da Amazônia. Tá? Porque a Amazônia é simplesmente o grande calcanhar de Aquiles da falsa historiografia do Brasil. Tá? História é uma coisa, historiografia é outra. Eu sempre falo isso nos livros que eu faço, que a gente lança. Então, seja no prefácio, seja no decorrer do livro ali, né? Então, a história, ela é formada pelos documentos históricos. Claro, documentos podem contar a versão. Você pegar um documento do Estado, pode contar a versão do Estado que dominou ali de alguma forma, né? Então, não que aquilo esteja imune de erros. É claro, pode conter erros, documentos também, mas é uma somatória de documentos na forma de papel, arquivado, de documentos na forma de achados arqueológicos, pinturas rupestres, né, petróglifos, ruínas, tá, e também na forma de monumentos construídos e deixados. Então, existe um registro documental histórico que ele não necessariamente está no papel, ele está em uma ruína. Então, a gente tem, por exemplo, em Machu Picchu, as construções incas. Em toda a América do Sul, a gente tem achados arqueológicos de magnitude incrível, né? Achados monumentais. E muito embora exista uma conexão absurda, absoluta, entre os Andes e a Amazônia,
houve uma ruptura na nossa história que afirma, ou que gerou uma história, uma historiografia, melhor dizendo, porque essa é a diferença. A história é o que foi, a historiografia é a versão contada dos fatos. Então, hoje, nós temos uma historiografia, é a história escrita, que ela é diferente da historiografia do século XIX e do século XX, do início do século XX. A historiografia é basicamente aquela versão que vai se tornando a história contada, a narrativa histórica. Então, hoje nós temos uma historiografia que é decorrente de uma série de processos históricos, ideológicos, revolucionários também. Tá? Então, por exemplo, no Brasil Império, a historiografia era outra. Tá? No Brasil Português, a historiografia era outra. Né? Então, e quando você vai nas tribos dos povos indígenas, ou nos grupos indígenas, a historiografia era outra. Tá? Então, esse é o ponto. Aí alguém, o acadêmico que está alinhado, ou que já passou por essa lavagem cerebral imposta e gosmenta, ele vai dizer assim, não, mas os índios não têm historiografia, porque eles não tinham documentos escritos. Então, aí você precisa discutir com um historiador que esteve na Amazônia, que lançou livros que são reconhecidos, como Robert Suté, né? Tem na Biblioteca do Senado a obra dele, História do Brasil, originalmente lançada como History of Brazil, né, uma vez que ele é inglês, britânico, e ele relatou povos indígenas que tinham a história documentada, a sua própria história, em um material que era um papiro, uma forma antiga de papel, semelhante ao dos egípcios. E o que eles documentavam ali, basicamente, eram acontecimentos e também dados relacionados à colheita, produção. Né? Então, basicamente, era um registro histórico. Inclusive, esse aspecto de você esconder a história do Brasil é precisamente a história documentada, especialmente dos indígenas, tá? Precisamente tem essa finalidade de rebaixar a história nacional, a cultura nacional e, especialmente, o patrimônio histórico, né, a algo que advém de uma baixa cultura, algo que não tinha elevada capacidade de desenvolvimento. Então, quando eles falam, não, no Brasil não existiam construções de pedra, não existia metalurgia e não existia escrita desenvolvida. Basicamente, isso serve para rebaixar a história nacional. E quando você tenta fazer qualquer conexão histórica entre os antigos povos originários do Brasil, os antigos povos indígenas, eles ainda existem, evidentemente, mas são diferentes hoje do que eram antes. Né? Devido a esse processo, perdeu-se muito da própria cultura indígena e quando você tenta trazer uma conexão com povos antigos de outras regiões do mundo, contatos transoceânicos, conexão com incas, com astecas, com maias mesmo, que são aqui do lado, que com certeza aconteceram. Não é assim assim, o cara tem que ser realmente, ele tem que sofrer de uma lavagem cerebral completa e restrita do sistema educacional, tá? Academicista, para poder negar isso, para ousar negar isso. Só que essa é a regra, não é a exceção. Então é impressionante. Porque assim, é totalmente seguro. Eu posso dizer para você, se você conhecer
tiver acesso às informações, às fontes originais. Não estou falando de historiadorzinho comprado pelo sistema revolucionário após a proclamação da República, que reescreveu a história do país. E vem fazendo isso de forma recorrente, sob orientação direta das associações discretas revolucionárias. Eu estou falando do cara que foi lá e entrou na Amazônia. Quando os espanhóis, os portugueses adentraram aquelas regiões, no decorrer de 2 a 3 séculos inicialmente. Nos primeiros 3 séculos, vamos colocar assim, de 1500 a 1800. E não são poucos os relatos, são inúmeros. O problema é que contaram uma versão falsificada da história que diz pra gente que não tinha nada para olhar lá. Tá. E aí, paralelo a isso, existe toda uma organização, né, de instituições que usam autarquias federais, que usam ONGs para impedir o acesso a não só a região, mas as verdades que ela contém. E quando você pensa, não, é porque eles querem preservar a Amazônia. Pegue o bioma nacional, o mapa do bioma nacional e compare como ele era 100 anos atrás e como ele é hoje. Tá? Mais do que isso, pegue esses mesmos mapas dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Europa e compare como eles são hoje também, com o que eles se tornaram. Basicamente, eles devastaram tudo. Eles nunca se importaram com isso. Tá? Isso é um fato. Nunca houve qualquer preocupação, eu posso dizer, na história humana, no sentido de você preservar uma região para mantê-la intocada. Tá, existem alguns casos lá nas ilhas do Pacífico, na Polinésia, ali tem algumas tribos intocadas. E isso é uma coisa bem recente. Tá? Mas, no caso do Brasil, a coisa é buraco mais embaixo. Porque o Brasil inteiro foi praticamente devastado, exceto algumas regiões. Tá? Mas o problema é que a Amazônia contém muita coisa, muitos segredos, muitos mistérios, muitas ruínas que contradizem a história oficial e que evidenciam que existiu sim, ou existiram sim, povos de altíssima capacidade tecnológica, no sentido de arquitetura e comércio e manejo de metais e organização política dentro da Amazônia. Conforme escreveu a primeira expedição, a documentar, né, que foi um padre chamado Gaspar de Carvajal. Quando eu coloquei a verdadeira história do Brasil, eu coloquei praticamente o relato inteiro do Carvajal dentro desse livro. Ele tomou muitas páginas, tá? Mas eu fiz questão de colocar o relato inteiro. Na verdade, não está inteiro, né? Ele está a partir do momento em que o Carvajal entra na expedição. Porque a primeira parte eu tirei fora e eu mesmo resumi, que é a história até ele entrar na expedição.